Estamos começando o 19º episódio do Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçadinho de podcast. No comando desta mesa, este que vos fala, Luciano André Trevisan, e ele, o nosso enigmático, porém, geralmente amistoso Érico Pérez. Cada vez mais amistoso. E temos uma convidada mais que especial hoje, que é praticamente uma desbravadora dos meios digitais na região. Há 10 anos ela trabalha como influencer digital. E quando ela começou, a gente pode dizer que esse meio era tudo mato, né? Ela foi abrindo picadas, né? E se consolidou. É uma referência hoje como influencer digital. Ela também tem uma marca própria de moda. Inclusive, ela é bacharel em design de moda pela Universidade Tuiuti de Curitiba. Estamos falando aí da filha do Tomé, aquele do feijão, filha da Rosane, irmã da Bruna, Ju Tomé. Seja bem-vinda, Ju. Oi, gente, obrigada. Tô super feliz pelo convite. Ah, que coisa boa, que bom que você aceitou. E animada pra gente comer essa cuca com salame. Vai. Daqui a pouquinho a gente... Daqui a pouquinho, após o momento geladeira, né? Vamos colocar ela na geladeira agora, então já, assim, de arrancada. Já, de arrancada. Demonstrando toda a nossa falta de bons costumes e educação. Não somos educados, Ju. A gente tem esse terrível hábito de colocar o convidado na geladeira já de imediato, assim. Estamos recebendo, inclusive, protestos, notificações das associações de podcasts do interior com nomes gastronômicos. Precisamos rever, então, esse começo aqui. Exigindo uma postura diferente da nossa, né? Isso aí. Então tá, vamos começar então falando do nosso episódio anterior com a Cíntia Ramos? Isso, Cíntia Ramos, 18º episódio. Isso. O que tu achou desse episódio aí, Luciano? Me conta. Achei muito bom. Uma conversa que fluiu muito, né? Foi muito legal. Cíntia esteve aqui, uma das profissionais da área de saúde, uma gestora da área de saúde, extremamente bem conceituada, né? Todo mundo reconhece a competência muito da gabaritada, né? Eu diria que ela é Cíntia Jaqueline Ramos, mas é conhecida por ser Cíntia Trabalho Ramos, né? E a Cíntia esteve aqui, contou desde a sua infância, os colégios, escolas por onde estudou, e falou principalmente da experiência dela na área de gestão de saúde, como secretária municipal de saúde de Francisco Beltrão, como chefe da 8ª Regional de Saúde e como diretora do Hospital Regional do Sudoeste por 4 anos. Teve à frente de toda a pandemia. Justamente no pior período da história, né? Da área de saúde. Então foi muito legal. Foi muito legal isso de que ela contou praticamente uma história de Francisco Beltrão, né? Falando sobre a rua que ela brincava e tudo mais, como é que era na época, até chegar em toda essa questão de trabalho aí, e de como ela se dedicou muito. E também ela abriu para nós aqui os próximos planos aí, né? Por onde ela pretende ir. Falou das pretensões políticas. Isso aí. Foi bem bacana. Quem ainda não assistiu, procura lá no canal Cuca com Salame Podcast, Cíntia Ramos. E o que a pessoa faz quando chega lá, Érico? Pô, ela precisa se inscrever no canal. Tem um botãozinho no cantinho ali. Inscreva-se, né? Ativa o sininho, comenta, dá o like, essa coisa toda para dar o engajamento, famoso engajamento aí. E precisamos falar que hoje nós temos um retorno de Jedi aí, né? Retorno do Jedi, nosso pequeno padawan. Ele tá de volta. Tá de volta, o guri da Neiva e do Nadir está de volta. Dudu Nobre reassumindo suas funções aqui no Cuca com Salame. Seja bem-vindo de volta também, Dudu. Foi uma viagem longa, né? Nossa. Pô, saudade de tirar umas férias dessas aí, né? Foi uma odisseia do Dudu pelas praias, viagens em família. Um dia ele acho que dá um podcast se ele for contar. Né? Mas voltou renovado o menino, voltou. Mas com o maxilar de sempre. Né? Não, o maxilar segue intacto, sem nenhuma alteração. O hollywoodiano dele segue... Esse é o maxilar do super-homem ali, né? Olha só. Então tá, patrocinadores? Feito isso, patrocinadores. Vamos lá. Por onde a gente começa, Luciano? A gente começa pela Iraci Cafeteria e Confeitaria, né? Um dos melhores e mais agradáveis ambientes dessa cidade, com produtos de extrema qualidade. Inclusive a nossa belíssima cuca vem da Iraci Cafeteria e Confeitaria. E costuma ir lá, Ju? Gostaria de ir mais do que eu consigo ir. Mas eu adoro, quando eu vou é sucesso. Não, é bom. Eu tenho ido pouco lá, sabe?
É. Que agora que eu tô... No teu caso, isso significa o quê? 3 vezes por semana apenas? Reduzir para 3 agora. Pouco. Não, gente. Eu tô indo pouco, 3 vezes por semana. Isso aí. E aí? Próximo Próximo patrocinador, Inovata Ambientes Planejados, né? Uma empresa beltronense que presta serviço aí para toda a região e inclusive para outros estados. Conhecida já fez um nome muito grande na questão dos ambientes planejados pela qualidade, pela beleza, pela modernidade, pela tecnologia empregada e inclusive pelo atendimento diferenciado. Então, um dos grandes diferenciais mesmo da Inovata é inclusive o pós-venda, né? O acompanhamento que eles fazem da venda à entrega e acompanhar como está a instalação, como está digamos assim, o andamento dos móveis, dos ambientes, é um negócio que chama a atenção. As pessoas acabam destacando, inclusive, esse lado da Inovata, pelo empenho da equipe em acompanhar todo o procedimento. E temos também a Merizion, distribuidora de medicamentos, outra empresa aí que está crescendo muito aqui, ótima empresa. Inclusive, foi muito legal que no episódio anterior a Cíntia destacou o trabalho deles durante exatamente. a pandemia, né? Então foi muito legal, foi uma empresa que foi muito requisitada por toda a necessidade aí de insumos aí da área de saúde, né? Então... uma demanda muito grande durante a pandemia. Muito legal que ela fez o merchan ali também, né? Foi bom. foi bom. Eu acho que a gente pode trazer esses convidados para fazer merchan. Né? A Cíntia volta para falar da Merizion. Falou bem melhor do que a gente. Falou melhor que a gente, exatamente. Bem mais capacitado. Tem que ressaltar. Alguém da área de saúde falando da Merizion dá um impacto. Dá aquele grau, maior, né? Exatamente. E temos também o Instituto Balbinotti. Instituto Balbinotti, dos profissionais Gisele Balbinotti e Rafael e Eduardo Balbinotti. A Gisele, que é nutricionista, que também é muito conhecida pelo trabalho que faz nas redes sociais, divulgando dicas de saúde, de nutrição, que já esteve aqui também, foi nossa convidada. Acho que 3º episódio, né? 3º ou 4º qual episódio foi, mas foi bem bacana. E dos profissionais Eduardo e Rafael, que são odontólogos, que estão capacitados aí a cuidar do sorriso das pessoas, que é uma coisa extremamente importante. E você disse que você me lembrou no último episódio, que eles também estão nas redes sociais divulgando seu trabalho. E trazendo dicas aí de por onde ir na questão do sorriso, então é legal bacana. Seguir eles. Muito bem, feito isso? Feito isso, vem aquela perguntinha tradicional para nossa querida Ju Tomé. Vamos finalmente tirar ela da geladeira e deixar ela geladeira. Participar do nosso, do nosso episódio. Conta para nós, Ju, como é que tu está? Você está faceira? Eu estou muito faceira. Que coisa boa. Feliz que bom te ter aqui. Nós ficamos muito contentes. Obrigada aí com a tua presença. Pelo convite, gente. Então vamos lá. Ju, conta para nós, quem é você? Ai, que pergunta difícil. Vamos começar com uma pergunta simplória, né? Fala de você. Fácil de responder, não é mesmo? Mais um dia normal. Gente, eu sou a Ju Tomé, sou a Juliana Tomé, sou natural de Francisco Beltrão, tenho 35 anos, sou filha do Milton, aquele do feijão. Sou natural daqui, fiz faculdade em Curitiba, atuo na internet há 10 anos. Trabalho com moda, sou apaixonada pelo que eu faço. Gosto muito da comunicação e das pessoas em si. Algumas são um pouco difíceis, né? As pessoas são um pouco difíceis. Pessoas não são tão fáceis, né? Algumas delas. Mas é isso, eu acho que eu sou apaixonada por isso, dessa vivência com as pessoas, assim, sabe? Gosto muito da comunicação, do conversar, do falar, do conhecer. E falando da questão profissional, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Tu te entrega muito, né, Ju? Sim. Acho que é fácil de perceber como tu te entrega, como tu mergulha naquilo que brilha pra ti, né? E eu não vejo outra maneira, né, Érico, de fazer o que eu faço se não é acreditando muito naquilo que eu preciso desempenhar. Eu preciso pôr muito verdade naquilo. E eu, como uma boa geminiana que sou muito expressiva. Não consigo fingir. Então, assim, não consigo criar uma... Tá literalmente sempre na cara. Sim, não consigo criar uma personagem, assim. Então, precisa ser muito de verdade. Sim. E tu sempre foi assim? Sempre, desde criança. E essa coisa assim de falar, essa coisa expansiva. Vamos começar por aí, né? Conta pra nós da tua infância. Quem era a Ju criança? Quem era a menina Ju Tomé? Gente, um terror, né? Como era a filha do Tomé do Feijão? Um terror. Tadinha era a aluna preferida, assim, da professora? Teve uma época do colégio que chegava do intervalo e já sabia que eu seria chamada na sala da diretoria. Isso em Renascença, quando eu morei lá. Lembro exatamente.
sempre fui muito envolvida, né? Uhum. Com as pessoas. Então, eu sempre gostei muito de conversar. Que maneira interessante para descrever, né? Que fazia parte da ala da bagunça. Sempre do no fundão. Sempre. Sempre fundão. Sempre. Bom, Sempre. muito Então, bom. assim, eu sempre gerei... Tenho uma lembrança de quando eu estudei quando eu fiz meu terceirão na Aliança, que teve um professor, não lembro exatamente qual deles foi, mas ele me expulsou da sala. Eu não tenho muito orgulho disso, mas eu vou contar. Era professor de quê? Eu acho que será que era o Dixon? Eu não consigo lembrar. Tá. Mas, assim, eu fui expulsa da sala porque ele falou que eu desencadeava uma reação em cadeia dentro da sala. Porque, assim, eu falava demais, eu não ficava quieta. Eu era sempre amiga dos meninos, então a gente criava, assim, uma bagunça, sabe? E aí as meninas todas bonitinhas lá na frente, e eu sempre a do fundo, assim. Mas deu tudo certo, gente. Consegui me formar. Deu tudo certo. Com algumas expulsões. Né? Não, eu Tudo nunca bem. fui expulsa, que fique claro. Da sala. Expulsa do colégio em si nunca aconteceu. Nunca. Mas eu sempre fui muito ativa, assim. A minha mãe brinca comigo que... Ela fala assim, não, Juliana, eu não quero que você tenha muitos filhos. Só quero que você tenha um. Igual a você. Igual a você. Pra você um sendo igual tá ótimo já. É o Ela suficiente fala, pra te... Porque, assim, eu nunca fui muito de aprontar coisas pesadas, né? Mas eu sempre fui muito ativa. Sim. Sempre Muito gostei. diferente da tua irmã? Vocês são muito diferentes nesse sentido? A Bruna, não vou expor aqui o pessoal da família, mas a minha irmã é um pouco mais tranquila. Tem essa diferencinha. Eu então. sempre fui muito geniosa. Tá. Eu sempre fui, assim, muito de falar, muito... Muito comunicativa mesmo. Sim, Tá. sim. E aí a minha irmã já é um pouco mais reservada. Certo. Digamos assim, ela vai mais no tradicional. Tá. E eu meti o pé e fui contra a manada. Entendi. Mas achei boa essa, né, da mãe, né? Espero que você tenha só um filho. Não, e ela Igual falou a isso, você. gente. Ela falou de verdade. Muito bom. Filhos como Tá, você relaxam a gente. Relaxam, são ótimos. E essa energia Mãe, toda... te amo. Ó, mãe. Mãe, te amo. E não tinha alguma forma de ajudar a canalizar essa energia? Tu não tentou aí um balé? Tu não tentou alguma... Piano, órgão. E aí? Não, gente, nunca consegui. Eu nunca levei jeito pra coisas muito delicadas, assim, sabe? Essa frase pode até pegar um pouco mal, mas eu nunca levei muito jeito pra coisas de meninas. Assim, essas coisas mais sensíveis e delicadas. Eu sempre fui muito ativa na questão de esporte, no colégio. Eu sempre fui envolvida com alguma coisa. Eu sempre gostei de esporte de impacto, digamos assim. Tá. Você gostava do futebol, então, Ju? Jogava handebol, Luciano, amava. Olha só. Capoeira, handebol, vôlei. Aham. Sempre gostei muito dessas coisas de contato, assim. Certo. Eu até tentei fazer aula de piano quando eu era criança, em Renascença, mas não deu muito certo. A prof desistiu. Ela não viu um futuro muito promissor, então. Ela disse, acho que não, então, Ju. Ela Vamos... não viu na Ju um futuro muito promissor na música. Não. E aí, instrumento musical, não sei nada. não... Nada. Eu ia falar, de repente, para as artes, mas tu te encontrou na moda, que é uma arte, né? Sim. Então... E é uma arte visual, né? Eu Aham. entendo que a moda, ela trabalha essa arte visual junto com a comunicação e tem muito de comportamento de pessoas também, Sim, né? A muito, questão tem social. muito. Uhum. Então, eu vejo que está muito interligado isso, porque como eu gosto dessa convivência com as pessoas, eu entendo que a moda é uma forma de se comunicar, obviamente. Né? Sim, Obviamente. com certeza. Tá, e como que veio? Como que a moda foi chegando e ocupando um lugar importante aí na tua vida? É muito difícil de encontrar aonde começou, sabe? Porque eu tenho uma amiga de muitos anos, a Ana, que ela sempre foi o meu teste de roupa. Cobaia. Tadinha, ela vai pro céu. Amiga, te Você amo. ergueu o bracinho. Deus puxa. Deus puxa. Mas eu sempre gostei muito de... Eu comecei customizando roupa. Uhum. Porque, né, gente, eu tenho 35. Há 20
E poucos anos atrás era outro mundo. A gente Sim, vivia totalmente. em outra época, né? Então a gente não tinha acesso às coisas que nós temos hoje. Não, se tu pensa Renascença, Beltrão, de fato, as coisas não... Tinha uma dificuldade para chegar, muita, muita. E assim, a internet não acontecia, né, Érico? Hoje a gente chega com a internet onde a gente quiser. né? E até a questão de consumo, de grana mesmo. Imagina Sim, sim. entrando na adolescência. Então, a Aham. minha saída era customizar as minhas roupas. Cortava, costurava, colava, pichava de spray. Uhum. E aí, eu acho que começou muito disso, assim. Eu comecei a buscar, nessa customização das peças, uma forma de eu me destacar, Sim. buscar esse posicionamento visual um pouco diferente, sabe? Uhum. E aí, por isso que eu falei da Ana, porque ela era minha parceirona, assim, eu pichava a roupa pra ela usar, a gente ia pras festas, ela usava as minhas invenções. Eu pintei Boa. até o cabelo dela, gente, de papel crepom. A gente Uau. tinha uma rave uma vez. Uau. Isso era comum, né? Era. Isso era Não, comum. da época. Eu não sei se hoje as meninas sabem essa tática aí ainda, né? Não, hoje tem tudo pronto, né? Ah, As mas meninas havia- não Na sabem o que a época gente era no passou. papel Havia crepom, a né? pintura do papel crepom, né? E dava certo, né? Dava e funcionava super. Aham. Por uns 2 dias, no máximo, né? Sim, Acho daí que vai lavando, no primeiro vai banho saindo. já É. escorria aquela água na pessoa. Era um tingimento quase que orgânico, né? Mas natural. Exato. Não fazia mal, né? Pouca Não, química. Pouca química. E aí eu Boa. acho que veio disso, assim, essa questão do buscar algo. Uhum, sim. E quando eu terminei o colegial, que eu, né, faculdade, vestibulares, minhas amigas todas indo fazer medicina, odonto, direito, essas profissões mais tradicionais, né? Sim, Mais sim, convencionais. Pensei, gente, eu não me imagino fazendo isso. Não, Não servia pra ti. eu não cabia naquele espaço, sabe? Sim. Eu sim. não cabia. Eu pensei, eu vou fazer publicidade e propaganda, vou fazer jornalismo, que talvez era uma saída. Pensei, mas não é. E aí eu passei a conhecer o curso de design, fui entender o que era o design e as habilitações dentro da profissão. Uhum. E aí eu descobri que tinha design de moda. Eu falei, é aí. É aí, né? É aí que eu vou. É aí que eu vou. Comecei a faculdade meio sem saber, assim, o que ia encontrar também, né? Mas quando entrou, tu viu que era isso. É, porque a faculdade, ela te dá várias possibilidades, né? Você consegue desbravar vários caminhos dentro da profissão. Sim. Então, hoje tenho amigas que se formaram comigo da minha turma da faculdade que estão em outras áreas também, sabe? Eu fui mais pro digital agora, Sim. mas tá tudo interligado. E tu pegou a internet lá desde o comecinho, né, Ju? Sim. Que Mirk, sei que, tu é dessa Sim, época aí. Sou, gente, que saudade, né? Ah, era Do bom. Mirk? Ah, Nossa, era bom, né? eu tenho saudade do Mirk. Encontro, Isso é... os Encontros. encontros, né? olha o meu coração, que saudade. Será que a gente teve no mesmo encontro? Pode ser que É sim, possível. né? É possível. Vocês iam nos dar mata nativa? Não, alternativa não. acho que- Da eu bebê fui... aqui? Da bebê eu acho fui, que da sim, Juba né? eu fui. Da Juba eu também fui. É, então... Qual que era o teu nick, Ju? Você lembra? Ai, meu era muito criativo, gente. Ah. Era Juliana, Ah. com 2 L's, Y, 2 N's, underline. Olha aí, ó. Uau. Demarcando a época, né? Dos... Mas era uma E o época seu, muito Érico? boa. Como era o seu Qual nick? era, Érico? Fala pra gente. Cara, o meu inicialmente ele era Erix. E depois eu passei pra Madruga Ramone. Era- Eu lembro do seu! Então, mas Eu era Madruga Ramone. o Érico tinha uma espécie de gangue, né? Que era a gangue do final com X, né? Era Erix, Valdox, Carvox. Tinha mais alguém? Gente, Não, acho que eram os três. Eram os três, tá, né? vindo, Três. tá vindo tudo. Tá Tá, vindo- voltando. Tá voltando. Era. E isso, pra te ter uma ideia, era por causa do Rodolfo, dos Raimundos, que era Rodox. Rodox, E aí foi por causa aham. disso que a gente, né, na época, Aham. fãzaços aí de Raimundos. É engraçado Mas que era hoje muito- tem Mas, pessoas... mas tem um rapaz aqui que não falou o seu nick, né? Então era Radiohead, né? Depois virou só Rádio On, um negócio assim. Tá aí, ó. Aí já surgia aquelas coisas, já começavam a chamar de radiola. Esses Já- apelidos já, tu já não gostava apareciam muito os daí, né? apelidos que deformavam. né? Gente, Não. mas era uma época muito boa, né? Era A internet bom. era mais saudável nessa época. Sim, muito mais saudável. Nossa, era muito mais Não, e a tranquilo, gente né? parecia que estava vivendo um filme, né? Porque essa coisa de conversar com outra pessoa pelo Sim, computador é. era algo que a gente via em filme. É. E de repente virou realidade. Mas e vocês já pararam pra pensar como nessa época de Mirk era muito mais saudável e ela era muito mais anônima, digamos assim. Sim. Porque tu tinha um nick, né? Tu não Aham. era o teu nome, não era uma coisa assim,
Tu chega no Facebook, tem teu nome. Era tudo muito demarcado. Hoje é tudo demarcado quem é que tu é, né? E de fato isso ajuda a tornar Porque tá associado saudável, à tua né? imagem também. Isso. Agora, antes não, o começo era isso. Esse aqui era um número, né? E o teu nick, era uma coisa muito... Não tinha foto, não tinha nada, né? Dá pra te mandar uma foto. A webcam em cima do computador grande. A imagem horrível. A imagem horrível. Né? Marcava o encontro com o nick na camiseta pra você ir conhecer a pessoa que você tava conversando. A gente tinha um canal, né? Lembra que a gente tinha um canal? Tinha. Que nome bonito, né? Era o Leão. Os a gente tinha camiseta, Vocês eram o P? Nesse canal, sim. Nesse canal, chique, sim. o povo que era o Não, P, No Beltrão, né? não. No Beltrão a gente não era ninguém, né? Não, no Beltrão a gente era o A gente resto era da reba. A gente era reba. A gente era o fundão. Gente, eu esperava virar meia-noite Ah, pra poder sim, conectar internet a discada, internet. né? Aham. 6 horas da manhã, minha mãe pegava o telefone e tava assim, ó. Quem não viveu esse tempo da conexão discada. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe como é. Ainda Bons bem que a tempos. pessoa não sabe a parte verdade. da conexão discada, porque era horrível. A Era conexão horrível. discada era Mas terrível. então tu tá lá desde o comecinho, né? Desde Ju? o começo. E aí tu iniciou então por um blog. Esse Sim. foi o start, assim. Quando eu tava na faculdade, começou a dar o boom dos primeiros blogs de moda no Brasil, né? Que a gente teve uma fase muito forte dessa plataforma. E aí, inclusive, foi bem na época que começou a aparecer grandes nomes de influenciadoras nacionais, como a Tássia Naves, a Camila Coutinho, a Camila Coelho. Essas meninas que hoje elas estão aí na Forbes, né? Como grandes influenciadoras mundiais. Elas começaram com os seus blogs. E aí, eu passei a conhecer. Porque aqui eu não conhecia. Não tinha esse acesso, né? E aí, quando eu voltei pra cá, eu criei o meu blog, que ele chamava Com Que Roupa Eu Vou. Opa, olha aí. Bom nome, hein? Com Que Roupa Verdade. Eu Bom Vou. nome. Blogspot.com. Desculpa a intimidade, mas melhor do que o Nick, né, Ju? Obrigada, gente. Muito obrigada. Notamos uma evolução. Mudou uma evolução muito boa. Mas eu fiz o blog e aí eu comecei a compartilhar. Eu falava muito sobre moda. Eu gostei sempre muito de escrever. Hoje eu, infelizmente, não tenho mais esse tempo de parar para escrever e alimentar uma Mas a plataforma. escrita também ela foi ficando, né? Conforme a internet foi se modificando, a escrita foi... Eu sinto que hoje as pessoas têm um pouco de preguiça de ler Muito. uma legenda de 3 linhas. Então imagina eu ler um texto. E aí eu fiz esse blog, comecei a compartilhar fotos do meu look do dia, muito despretensiosamente, gente, num celular sem qualidade, na frente do espelho, falava sobre aquela combinação, sobre a tendência. E isso foi tomando uma parada muito grande. Quando eu vi, o blog chegou a 5 milhões de acessos na página. Cresceu demais, então. E aí ele foi mudando, assim, ele continuou sendo um blog, ele mudou de nome, ele foi para Jutomé, e aí eu comecei a falar mais de mim ali, compartilhar mais da minha vida. E foi quando eu comecei a entender que havia uma demanda de empresas que gostariam de aparecer naquele canal. Também, sabe? Sim. E aí, acho que foi meio que aí que começou o meu papel de influenciadora oficial, né? Oficial. Nossa, e é uma... Teve um momento na internet em que aconteceu essa transição, né? Que era o que tu estava mostrando, enfim, enquanto um produto, alguma coisa assim, e uma transição em que há uma necessidade de tu passar a se expor, né? De ter de tu te colocar ali na... Como é que foi essa transição para ti, assim? Ela ainda acontece, né? Eu vejo que ela acontece diariamente, porque o que eu entendo? Que as pessoas, elas se conectam com pessoas, né? Se eu for falar, por exemplo, desse produto aqui, eu preciso que ele esteja contextualizado no meu dia a dia e que você, como minha audiência, veja eu consumindo esse produto. Porque se eu falar simplesmente desse produto por falar, ela vira uma propaganda vazia, não tem conexão, não tem sentimento, você não vai se identificar. Sim, não gera identificação. Não gera identificação, exatamente. E aí é uma linha muito tênue, né? Porque a partir do momento que você precisa começar a se expor como pessoa, você precisa entender até onde você quer se expor também. Né? É muito delicado. Isso foi fácil para você, Ju? Porque assim, tanto no blog quanto nos meios que vieram depois, nas plataformas que vieram depois, você precisa se expor, né? É inevitável. Foi fácil isso, aceitar isso, porque a gente tem uma certa resistência normalmente, né?
Foi tranquilo isso para você? Você tinha essa naturalidade para se expor ou não? Eu acho que a naturalidade de estar no canal, sim. E eu escolho muito até onde eu quero me expor. Eu tenho algumas coisas, por exemplo, da minha vida pessoal e particular que eu opto por não escolher, por não expor, apesar de que eu sei que as pessoas têm muito essa curiosidade. Ah, sim. Porque quando eu acabo colocando algum recorte muito particular da minha vida, isso gera uma identificação com a audiência. Mas eu vejo que precisa ter muito cuidado também. Não dá para abrir todas as portas, né? Não dá, porque eu vejo que é uma exposição desnecessária. A gente não sabe até onde essa informação vai chegar. A gente não sabe quem vai receber essa informação e como essa pessoa vai ler essa informação. Certo. Então, eu vejo assim que uma vez colocado na rede, você não consegue tirar. Não sai mais. Então, eu pontuo muito isso, assim, sabe? Sou eu 100% do meu tempo na internet, mas eu entendo também que é o meu canal de trabalho. Sim. Eu trabalho com a minha imagem. Eu associo a minha imagem aos meus clientes que me contratam para que eu fale da empresa deles. Então, há um manejo muito cuidadoso com isso também. Eu acho que também traz um compromisso de trazer coisas relevantes, né? Sim. Uma coisa que a gente acaba sempre criticando é quando as pessoas, né, informalmente, mas assim, quando as pessoas começam a trazer coisas que são tão particulares e tão pequenas, que parece que isso tira o peso das coisas importantes que elas possam vir a postar. Banaliza. Sim. Então, talvez o teu cuidado seja esse, né? De mostrar sempre coisas que têm alguma relevância. Eu sempre me propus, assim, a falar sobre coisas relevantes que vão fazer diferença para alguém. Pode mudar a vida de uma pessoa, para mim já valeu. Eu entendo que o canal está muito banalizado também, porque as pessoas levam isso muito para brincadeira. Talvez buscar essa exposição desnecessária para gerar uma polêmica, para ser, sabe, uma visibilidade. Aquele velho ditado do falem bem, mas falem de mim, não acredito nisso. Sim. E eu sempre pontuei o meu trabalho muito com seriedade, assim. Eu sempre busquei ser a pessoa referência no que eu faço na região e eu vejo que eu venho construindo isso, assim, sabe? Começou quando era mato. Sim, ninguém sabia. Gente, nem eu, quando eu comecei, eu sabia o que eu estava fazendo, confesso. A gente até hoje não sabe, né? Então, deixa eu falar aqui pra vocês. Dá umas dicas aí. Tá falando da gente. Dá umas dicas aí, Ju, de por onde é que a gente pode melhorar. Depois vamos fazer uma consultoria de look aqui. Também acho que... Não, vocês estão alinhados, estão bem. Dá pra dizer que a gente... Se consertou bem, né? Dá pra dizer que estão... Né? A Gabi falou assim, fala pra ela dar umas dicas pra vocês. Assim, eu falei, nossa, mas o que tu tá querendo dizer? Pela amizade, Gabi, depois eu vou resolver. Não, teve até um episódio aí que ele comentou no episódio passado, né? Sobre o look dele do final de semana, que foi, digamos assim, contestado pela esposa, né? Estávamos dentro do elevador e ela... Tu só tá saindo assim porque estamos indo na casa da minha mãe, porque senão não, né? Eu falei, mas o que tem de errado? Não, a bermuda, cara. O que você tava vestindo? Não, era uma camiseta preta com alguma estampa, uma bermuda... De banda? De banda ou de algum desenho animado, né? Alguma coisa assim. Uma bermuda cinza e All-Star. Eu acho ela, não, porque a bermuda cinza não combina com essa tua camiseta. Veja. Eu falei... Tá aí. Mas aí o legal é que ele comentou isso, aqui reconheceu, né? A autoridade da esposa no quesito moda, né? E ela, inclusive, comentou. Foi no episódio anterior, né, e ela foi lá e fez comentário. Que bom que o Érico está reconhecendo aqui. E aí eu respondi lá, né? Coloquei uma foto daquele carinha que ficou, aquele Luke Luciano, né? Que ficou famoso pela bermudinha, pela costura de bermuda. Lembra desse meme? Que era o carinha que usava, desculpe-me. Luke Luciano é o nome dele. É um cara que posou lá, publicou uma foto dele com uma camisa social, rosa, assim. Dentro da bermuda, com um cinto, uma bermuda, um sapato estilo Dockside, assim. Ficou famoso, isso percorreu o mundo. É um meme que é sempre alguma coisa no sentido de... como se o cara fosse muito verde pra alguma coisa, assim. Mais ou menos essa pegada. Ou muito assim. Boyzinho. Né? Ou muito boy, assim. Muito... E aí eu coloquei lá como sugestão pro próximo look dele, pro encontro da família em Renascença, no final de semana. Não, que ele vá com aquele lookzinho. Vai ser ótimo, vai combinar. Não, acho que sim, tem tudo a ver comigo. Tem que pegar aquela blusa que o Valdir usa. Aqui, ó, aqui, ó. Não, tem que pegar aquela blusa tio da Suquita. O Valdir usa aquele estilo tio da Suquita, assim, também tio dá da Suquita, Nossa, tio da Suquita é muito... Demais.
marca muito Nossa. uma idade aí, né? Ainda bem que eu não fui nada da minha época. Não, o tio da Suquita, não me lembro. Tio, do que vocês estão falando, Do rapaz? que é isso, né? Mas ela já se entregou quando falou dos encontros e tal. Não tem isso volta. aí não Não tem tem mais gente, volta. assim, eu tenho orgulho da minha idade, sabia? Que bom, ótimo. Eu até gosto de falar. Porque normalmente as pessoas falam assim, nossa, não parece. Eu também gosto de escutar isso. Mas é maluco Nossa. pensar que daqui 4 anos eu vou fazer 40 anos. Vou te falar que já fiz, inclusive. Você sabe como é, né? Tô sabendo bem como é que é chegar nos Sabe 40. como é. Mas é bom. Não, Eu é bom. busco envelhecer bem assim também, É sabe? porque tem toda essa questão de experiência, né? Sim. Porque vamos pensar assim, olha quanto tempo você está na internet, olha quanto tempo tu já tem, digamos assim, toda uma bagagem que de fato vai ajudar Sim. a fazer com que Pesa a teu favor. Sim. Exatamente. É que a gente vai criando um know-how, né? De Isso, experiências Isso é muito profissionais e importante. de vida. E, gente, envelhecer é algo que não tem como você ir contra. Exatamente. Né? Está na lei da vida. Você pode escolher Sim. envelhecer bem, envelhecer saudável, com a cabeça bem, mas envelhecer não é uma, Sim, envelhecer não é é uma inevitável. escolha. É inevitável, Inevitável, exato. e a gente precisa assumir isso, né? Exato. Que o ruim é o contrário, quando a pessoa não quer assumir e acha que tá posando de jovenzinho, né? Aí o negócio fica estranho. Síndrome do Peter Pan, né? Aí isso fica daí estranho. fica meio complicado. Fica um pouco estranho. Mas é engraçado quando voltando para esse assunto da internet, quando eu falo assim, não, porque nem tinha internet, mas eu nem tinha internet, eu falo assim, não, mas eu mandei um e-mail, né? Então não tinha essa internet que tem hoje, né? Que hoje tu digita o que tu quiser e tem tudo. A internet, ela existia, mas não era bem assim para te encontrar, não tinha toda uma produção de conteúdo que tem hoje, não, né? Quando nós entramos na internet, realmente... Era cru. Cruzão. Disquete para Disquete, imprimir trabalho. A gente não tinha impressora em casa. A gente não tinha acesso às coisas. Não tinha. Mas a internet, quando veio, eu não consigo lembrar exatamente, eu acho que é 97 a primeira internet em Beltrão. O início, por aí. Eu lembro que eu participei de um curso de internet, imagina só, no Senac. Aí você aprendia a acessar o Windows Explorer. Né? Era isso, basicamente, a fazer a conexão de escada. Nossa. E eu lembro também do primeiro site do Jornal de Beltrão, né? Que era um site. Mas assim, era basicamente uma foto da cidade, o logo do jornal e aquele linkzinho que você clicava abria o e-mail. Né? Abriu o Outlook Express. Assim, eu brinco que quando a gente construiu esse site, né? Eu brinco que eu ficava olhando para aquilo com orgulho, né? Nossa, que legal, temos um site. Estamos na internet. É como se eu escrevi esse dia, é como se eu tivesse pisado na lua, né? Aquele orgulho. Só que era uma lua que ficava ali parada, não fazia nada. Né? Mas era um pezinho. Mesmo assim, pra gente era uma novidade tão grande, né? Agora que você falou de 97, eu tentei lembrar qual que foi a época que eu comecei a ter acesso com a internet, né? E eu acho que foi dos meus 14 para os meus 15 anos. Quando nós nos mudamos de Renascença para Marmeleiro. E eu fui ter meu primeiro computador, acho que de 14 para 15, com acesso com a internet. Modem, discado. Gente, que loucura, né? Não, se tu traça um comparativo, é incrível, porque eu me lembro, eu já estava na faculdade, mas eu me lembro da primeira vez que eu baixei um vídeo, né? Porque não tinha essa história de um YouTube, não tinha nada disso, gente, né? Emule pra baixar música, Exatamente, lembra? era Emule, era o Casar, mudava as tinha capinhas um do Galaxy, Winamp. alguma coisa? Audio Galaxy, pra baixar a música da Audio Galaxy. Mas eu lembro assim que me falaram assim, não, dá pra te baixar vídeo. Se tu digitar lá, sei lá, o Ramones, não sei o que, vai aparecer, tu pode baixar. E claro, ficou 2 semanas baixando. Né? Quando baixou, eu dei o play e começou a aparecer o vídeo deles tocando, eu fiquei assim, não é possível que isso tá acontecendo. Né? Porque era tão difícil, porque pra te ter uma ideia, porque vocês têm, né? Vamos lá. Vamos lá, né? Público, pra vocês terem uma ideia. Mas assim, o Valdir tinha MTV, né? E eu não tinha. Então ele gravava fitas VHS. Eu levava o meu videocassete até a casa dele, pra gente gravar de um videocassete pro outro, pra eu poder ter os clipes em casa, sabe? Então, meu Deus, sabe? Olha a dificuldade. A primeira vez que eu assisti MTV, eu ganhei. É porque eu assisti numa fita que eu ganhei também. Lembra da Vaca Láctica? Sim, lembro. A Vaca Láctica era o máximo. Gente, eu nunca tive MTV na minha casa, vocês acreditam? É mesmo. Nunca tive na minha adolescência. Eu assistia os clipes de bandas na Band.
Tinha, Na né? sexta-noite, quando passava, depois de um horário, assim, passava os clipes. Os clipes. E antes disso era no Fantástico. De vez em quando o Fantástico É, lançava o um clipe com Guns N' Fantástico, Roses. um Michael Jackson, Michael Jackson, né? Guns N' Roses, Não, Elton mas John. esse pessoal de hoje, eles não têm ideia Não. do que a gente passou. Porque- Exatamente. Para conhecer música, a gente conhecia através de filme, de novela. Era assim que a gente Sim. ficava sabendo, opa, isso aqui existe. O acesso era muito difícil, né? Hoje é tudo muito rápido. Você vai... Gente, você viaja pela internet Aquela hoje, né? experiência, então, de ligar pra rádio pra pedir a Pedir a música e música e gravar na gravar. fita cassete. E torci pra não ter propaganda da rádio, né? Nossa, é verdade. Que eu lembro que eu tava ali, assim, tava tocando a música, daqui a pouco saía aquele Continental. Eu falei, não, Super jovem, né? não. Você pensava aquele... Filha... Né? E tudo bem, né? E era a vida. Passava a fazer parte da música, A né? vida Tava já escutando foi e tu assim. sabia a parte que tinha o Continental ali no Já meio, foi assim. assim. Cara, era muito bom. Bons tempos. E Ju, conta uma coisa pra nós. Tem toda essa questão de tu te expor, né? De estar ali sempre na internet. E isso causa uma sensação que ela é muito estranha, de que as pessoas passam a acreditar que elas são muito íntimas por te acompanhar. Acontece contigo? Já aconteceu de alguém daqui a pouco extrapolar, ser um pouco mais invasivo? Como que tu lida com isso? Eu costumo dizer que eu tenho muita sorte com a minha audiência do Instagram, assim. Eu não tenho histórico de hater, por exemplo. Uhum. Nunca sofri ataques de nada, assim. As minhas seguidoras sempre são muito gentis e amorosas. Atenção comigo. você que está em casa e não tem nada pra fazer, precisa de alguém pra odiar. Temos aqui... Quero inaugurar aqui. Pode vir que o meu santo é forte. Mas não, porque precisa não ter nada pra fazer, né? exatamente. Desculpa o Vai corte. limpar um vidro, então. Ó, Esfregar louça. uma panela. Eu tenho muita sorte com as meninas, assim. A gente tem uma comunidade muito fortalecida por respeito, que eu acho que é muito da forma com que eu me posiciono também. Uhum. Mas essa questão delas se sentirem e serem minhas amigas, porque de uma forma ou outra eu também compartilho a minha vida com elas, né? Compartilho a minha casa, a minha vivência. E eu adoro encontrar as minhas seguidoras. É muito legal. Tem algumas, assim, encontro direto, gente. Quando eu vou correr na rua, tem seguidora que passa e buzina com o carro. Oi, Ju! É muito legal, porque é um retorno de carinho, sabe? Você entende que a pessoa te olha diferente, assim. Sim. É muito engraçado. Às vezes eu cruzo com seguidora na rua que ela não tem coragem de me cumprimentar. Mas ela me olha com um olhar tão amoroso que eu falo, oi. Ela fala, oi! É muito legal. E teve algumas vezes que aconteceu de filhas de seguidoras minhas virem falar comigo, assim, tipo, me encontrar no supermercado e a criança vir me abraçar. Sim. Sabe? Tipo, correndinho assim, e ela me abraçou Que a bacana. perna. Tá muito legal. E eu bacana. olhei assim, eu falei, oi, a mãe, né, atrás, desculpa, Ju, mas é que ela te adora, ela te assiste comigo. Então, é um carinho muito bom, que legal, sabe? que Nunca ótimo. passei nenhuma situação desagradável, ainda bem. Mas é isso, eu acho que a gente cria muito essa relação também, sabe? E aí vai muito do que eu falei antes, é que a gente precisa muito ter cuidado com o que a gente coloca na rede, porque a gente não sabe quem vai receber isso. Né? E aí o dia que aconteceu esse caso dessa criança me abraçar, eu pensei, poxa vida, Aumenta a responsabilidade, aumenta né? demais, gente. Aumenta quando a gente compartilha, por exemplo, as vivências do dia a dia, porque até isso eu tomo um pouco de cuidado. Eu busco nem me expor muito quando eu não tô num dia muito bom, porque assim, o problema e a desgraça todo mundo tem na vida, né? Sim. Eu acho que a gente não precisa ir e despejar aquilo no canal. Eu vejo que a gente escolhe muito o que quer compartilhar e o que quer consumir. Então eu procuro potencializar isso de uma forma que seja legal, relevante, que traga um diferencial para as pessoas e da responsabilidade quando a gente fala com outra pessoa. E aí, por exemplo, falando dessa questão do influenciar, né? Da influenciadora, um gancho, paga pelas empresas. Gente, eu vejo isso uma responsabilidade tão grande porque você está lidando com o consumo financeiro da pessoa. Exatamente. Sim. Sabe? E às vezes as pessoas entendem isso como, é só um post, é só um Instagram, não. Não, você está influenciando a pessoa a gastar o dinheiro dela com algo que às vezes ela nem vai querer. Isso. Não faz sentido para ela, mas ela está... você está maquiando aquilo para fazer ela consumir, sabe? Sim, sim. E isso é um cuidado absurdo que eu procuro fazer também, sabe? Sim. É uma responsabilidade. Eu falo que eu tenho uma responsabilidade social
com quem me assiste. E eu tenho uma responsabilidade muito de consciência de aonde eu vou fazer as meninas gastarem o dinheiro delas, sabe? Sim. É uma preocupação de também, não é só, eu não vejo assim, não é nem só o dinheiro, mas também de ser uma coisa que tenha qualidade. De não passar como algo, passar uma imagem de que algo é bom se você não acredita, né? Então é preciso acreditar nisso também. Mas você falou em ser reconhecido na rua, isso é bacana, né? Eu e o Érico já passamos a ser reconhecidos na rua. E a gente tem prometido pagar sempre que os cobradores nos abordam. A gente promete que vai sim pagar essas contas. Vamos, assim que der. Assim que der. A gente tem que começar a deixar as contas em dia aí pra tentar ser reconhecido por outras qualidades aí, né? Já estamos sendo abordados, né? Não, calma, gente, a gente vai pagar. Melhorar. Mas veja, o é questão de tempo. veio. Questão de tempo, a gente acerta isso aí. Sim. Mas não é uma coisa comum, né, Ju? Isso de ter a responsabilidade com o que tu tá trazendo. Não, né? Infelizmente não é. Né? Não. Eu com 10 anos de internet aí que a gente falou, né? Gente, eu comecei do início, assim. É maluco ver abrindo picada mesmo, né? Mas assim, ó... Clareiras. E é maluco ver aonde chegou, como chegou, com a força que chegou. E como as pessoas, elas glamorizam o negócio, sabe? Sim. É claro que na internet você expõe recortes da sua vida. Mínimos dos quais você quer expor. Normalmente só a parte boa. Exato. Né? E aí, assim, existe um processo muito sério por trás. E eu vejo que as pessoas, elas não se preocupam, elas não têm essa responsabilidade com o outro. De como o outro vai receber isso, sabe? Sim. E é muito complicado isso. Enfim, eu acho que eu tenho uma visão muito séria disso. Que há algum tempo atrás, aqui em Beltrão, foi um boom de influenciadores, né? Todo mundo era influenciador, E eu assim, ó, só assistindo. Tipo assim, gente, não é isso. Não é bem assim. Não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. E hoje a gente vê que grande parte dessas pessoas que se intitularam, né, que assim, dormiram uma coisa e acordaram influenciadores, elas já não se mantêm mais no mercado. O mercado não é brincadeira, sabe? Eu acompanho a Nativosa que ela é uma das maiores influenciadoras do Brasil aí, tem uma marca famosíssima que é a NV, uma potência de moda. E a Nath sempre fala que todo mundo é influenciador. Você é influenciador, Luciano é influenciador, todo mundo é influenciador. Mas eu acho que a gente precisa entender qual que é a nossa importância dentro do canal também, sabe? A gente sempre vai influenciar alguém. Vai influenciar a família, vai influenciar alguém da escola, um amigo, uma pessoa na rua, sempre. Todos nós temos o poder de influenciar. Eu só acho complicado quando você se denomina algo porque você acha que aquilo é fácil de fazer, ou que é tranquilo de fazer, ou que é brincadeira. Eu sou meio faquinha na bota, assim, sabe? Mas, e de fato tem que ser, né? Porque é o que tu faz, é a tua profissão, né? Aí de repente tu vê alguém que daqui a pouco nunca... Sei lá, sabe? É isso que tu falou. Dormiu uma coisa, acordou outra. E tá ali assim, pessoal, tô aqui pra mostrar tal coisa. Não que a pessoa não possa ser, né, sim, Érico? Claro, a liberdade ela é... Claro. Mas o problema é quando, digamos assim, a questão financeira extrapola. Né? Eu tô fazendo porque eu vou lucrar com isso, independentemente se isso vai fazer bem ou não pra outra pessoa. Mas né? é que aí eu já cheguei também nesse teu ponto de raciocínio e eu pensei assim, poxa, em toda a profissão vai ter os bons profissionais e os não tão bons, assim. Então, também cabe muito a gente saber o que quer consumir, em que médico você quer ir consultar, sabe? A gente precisa ter esse discernimento do que é real, do que tem credibilidade e do que não tem. E um problema é que as pessoas, elas não estão fazendo isso atualmente, né, Ju? É uma coisa meio que... A sensação que dá é que tá muito fácil de encantar as pessoas, digamos assim. Isso aqui, vai por aqui. E as pessoas acabam indo. Acho que isso está muito comum. Mas né? sempre houve um oba-oba, acho que em todos os setores, né? Eu acompanho jornal, por exemplo, né?
Então, a gente que está lá dentro, assim como você deve saber do teu trabalho, né, Ju? A gente sabe das dificuldades, do empenho que precisa, da dedicação que precisa, que nada é assim tão fácil como parece. Você entrega uma coisa pronta, mas esse entregar envolveu muito trabalho por trás até aquilo estar pronto. Sim. Ou até você estar preparado, ter o conhecimento necessário. Aqui na região, se a gente pegar os anos 90, por exemplo, surgiram muitos jornais. Sempre com uma proposta assim, que eu dou risada, né? Tipo, sempre tinha um editorial dizendo: viemos para preencher uma lacuna na imprensa regional, sudestina, beltranense. Naquele oba-oba. Acreditando que basta criar que vai dar certo, mesmo sem você saber fazer. E logo a coisa não dura, né? O que acontece é que dura uns meses e acaba, né? Porque a pessoa não está preparada para assumir toda a responsabilidade que isso envolve. E hoje nas redes sociais, enfim, nessa função que você executa aí já há 10 anos, eu acho que é nesse sentido. As pessoas veem, puxa, que legal, ela está fazendo. É fácil de fazer e eu vou ganhar dinheiro. E vai fazer para ver. Um pouco, eu tenho muitas amigas que têm lojas de roupa também, né? Porque viver nesse mundo a gente acaba estreitando relações, enfim. E eu sempre faço esse comentário, que as pessoas acham que é fácil ser blogueira, ser influenciadora. As pessoas acham que é fácil, porque é só postar no Instagram. As pessoas acham que é fácil ter uma loja de roupa, porque é só vender a roupa. As pessoas acham que é fácil ter um bar, porque é só vender bebida. É só abrir e servir. Só. Eu já escutei também, né? É muito fácil ser psicólogo, é só ficar conversando o dia inteiro. E tomar café. Por exemplo, assim, ó. E tem uns que ainda inventam fazer parte de podcast. Exato. Não sabe o que tem por trás. Tem essa classe aí que eu vou te falar. As pessoas elas enxergam só os louros do processo, sabe? A mesma coisa do empreender, né? A minha marca. Eu abri minha marca há 3 anos. Gente, de lá pra cá eu vi várias pessoas tentando fazer isso, achando que é fácil, que é brincadeira, como tudo na vida não é. Não. Assim, existe uma criação por trás disso, de fortalecimento de imagem, de construção do que você quer fazer. Não é 6 meses que você vai fazer um negócio. Hoje eu tenho uma marca que tem o meu nome. Você conta pra nós isso, como é que veio isso, assim, de criar a marca e a manutenção disso, porque nossa, é uma loucura. Que produtos estão na sua marca, né, Ju? Eu lancei minha marca há 3 anos. Vai fazer 4 anos. Foi em 2019. Era um projeto que eu queria muito, mas eu realmente não tinha coragem de desengavetar, sabe? Deixava aquela vontade guardada. E eu fiz uma assessoria, um coach motivacional com uma amiga minha. E foi ela que me encorajou, a Mari Camargo. A Mari que me encorajou a tirar o projeto, assim, da gaveta mesmo, ver os prós e os contras e entender por que eu não fazia aquilo. E eu entendi que eu não fazia por medo do não dar certo. Sim. E ela me falou, Ju, o medo de sair da zona de conforto, né? Ela falou assim, amiga, já não acontece. Você não fazendo já não acontece. Então vamos fazer. E aí foi quando ela me encorajou. E aí pensei, né? Por exemplo, assim, vou abrir uma marca. Gente, muito amadora, né? Assim, de começo mesmo. O que eu vou vender? Qual que vai ser o meu diferencial? Qual que é a minha característica como Juliana? Como é que as pessoas me conhecem visualmente? Eu tenho uma característica muito grande que eu uso sempre muita sobreposição, né? E eu usava muito kimono. Eu falei, tá aí. Vou fazer uma linha de kimonos. Já é uma marca registrada minha, as meninas gostam e tal, e tal, e tal. E foi quando começou. Legal. Foi em 2019, em setembro. Fiz uma produção de kimonos, fiz as etiquetas e tal. E aí começou a acontecer, assim. 2020 ficou um pouco parado. Sim, pandemia. Aí entrou um convite de eu fazer uma colaboração de uma linha de lingeries, né? De intimates. Fiz junto com a minha marca e com a Dapper. E foi um sucesso, assim, o produto teve uma aceitação muito legal. E aí hoje a JT segue com vários segmentos de produtos, assim, a gente tem um viés bem de lifestyle slow fashion, assim, que já vai um pouco contra essa parada muito grande do consumo, então é um produto de qualidade que as meninas conseguem usar de várias maneiras no dia a dia delas. Tem uma questão muito social, assim, de que é um produto feito só por mulheres, então é de mulheres para mulheres. Enfim, é um produto que vai
eu sou apaixonada pela minha marca, né, Pois é, gente? qual é a sensação de ver o teu nome ali numa etiqueta, né? É muito legal, mas não se iguala à sensação de você ver uma pessoa usando aquilo, Sim. sabe? Porque Uhum. eu falo para as meninas que a gente vende, eu não vendo um produto, eu vendo autoestima para as meninas. Então, elas vestem aquele produto, é diferente, elas Sim. falam, sabe? Porque, por Aham. exemplo, hoje a gente tem a linha do Intimates, que são os tops de renda. Gente, um top de renda elas podem comprar em qualquer lugar. Uhum. Mas elas escolhem consumir a JT por algum motivo. Uhum. E esse motivo é a identificação, É. que a gente falou antes. São os valores atrelados. Sim. São os meus valores como pessoa, são os meus valores de imagem de internet e são os valores como marca. Então, o produto pelo produto você pode comprar em qualquer lugar. Mas Sim. você escolhe comprar aquele produto específico por algum motivo. Uhum. E hoje as minhas clientes, elas escolhem consumir a JT por causa de tudo isso, Sim, sabe? sim. Tudo que envolve. Uma coisa que nasceu da tua essência, né, Ju? Isso que é o Sim. bacana. Você já falou que começou o primeiro produto, é algo que tem tudo a ver contigo. Sim. Então, acho que quando as coisas surgem assim, de algo que a gente gosta, que a gente faz, que de certa maneira são uma referência da gente, a chance de dar certo é muito maior, né? E dá pra dizer que todo o teu arco profissional é pura essência, né, Ju? Toda maneira como foi sendo construído Sim. simplesmente é tu te manifestando e as coisas Sim. acontecendo, né? Sim. Eu vejo que hoje é muito fortalecido, né, Érico? Eu fui criando, eu costumo dizer que eu fui colocando tijolinho por tijolinho da maneira com que eu consegui, sabe? Uhum. É claro que eu queria ter uma marca gigante, grande, né? Ser uma super influenciadora grande, né? Uhum. Mas eu não sei se eu quero perder essa minha essência, sabe? Aham. Porque às vezes a gente pode ser corrompida pelo sistema e eu não sei se eu estou disposta. Esse é o... Essa é uma problemática, né? De quando essa virada acontece e tu deixa a essência de lado em prol de uma questão que é financeira. Sim. Porque quem é um consumidor do teu produto se dá conta disso, né? Sim. Produto é uma palavra um pouco ruim, né? Mas aquilo que tu tá oferecendo, ela se dá conta que a essência tá esfarelando, né? Sim. E aí... E aí você perde o encanto, o brilho se perde, sabe? Concordo muito. E eu meio que luto contra, assim, falando não só da marca, mas principalmente da internet, eu luto meio contra o sistema, digamos assim, sabe? O Instagram é um desafio diário, assim, você conseguir gerar esse entretenimento, esse conteúdo que não seja banal e que você consiga canalizar a atenção das pessoas, o interesse, que seja um canal interessante de você acompanhar também, né? Porque a gente é bombardeado a todo momento com conteúdo na internet. O tempo todo. Então Hoje é uma disputa a cada minuto, a cada minuto. Haja cabeça, boa. né? Não tem que estar com a cabeça muito em dia, né? Sim, sim. Terapia em dia, pessoal. Tem que Saindo daqui, eu vou fazer uma sessão já. Olha. Terapia em dia. É isso aí. É desafiador, mas é muito legal. E tu tem uma experiência como repórter também, então, na Expobel? Como é que foi isso? Gente, foi muito legal. Eu fui convidada para participar do Estúdio Cressol, da Expobel de 2020, junto com o Bruno Fiore, meu amigo, que fez toda a criação de vídeo, enfim. Foi muito legal, porque eu entrevistava as pessoas em estúdio, pessoas importantes, e a gente fazia conteúdos no parque, enfim, me colocaram pro lado da tirolesa, gente. Eu tenho medo de altura. E aí, como é que foi isso? Apavorante, né? No final, ainda se for procurar o vídeo, aparece eu batendo nos fios. Foi muito engraçado. Eu tenho pânico de boi. O Bruno me colocou pra filmar no meio dos bois, gente. Você disse que era teu amigo, o Bruno, né? Não, o Bruno é um profissional extremamente respeitado, né? Mas tem certeza, Ju, que dá pra chamar ele de amigo? Foi muito legal. Foi muito legal esse trabalho e eu entendo que também foi uma forma importante de eu me posicionar como influenciadora. Para que pessoas, digamos assim, de áreas não tão criativas, pessoas mais... Eu não queria usar esse termo, pessoas velhas, não. Mas talvez pessoas mais conservadoras. Mais conservadoras, tá. Isso, pessoas mais conservadoras passassem a me conhecer. Não como a menina da internet, como a menina do Instagram dos looks de moda que vive em loja de roupa. Sim. Mas como a menina que tá
a moça profissional que sabe conversar, que sabe se Não, comunicar. até porque se você é uma ótima comunicadora, por que não, né? É outro braço que... Foi muito outro legal. galho aí, né? E é engraçado porque as pessoas chegavam pra gravar comigo e eu tatuada, né? Eles já ficavam assim, mas tava tudo certo. Sim. Olha, por falar nisso, Por né, falar Érico? nisso. Por falar em tatuagem. Como, Tá é aí que como que essa história começou? Tá aí outra marca registrada, né? É. Gente, a tatuagem meio que apareceu junto com a internet, assim. Eu lembro que eu fiz minha primeira tatuagem escondida dos meus pais. Sério? Elas costumam ser assim, né? Não me orgulho. E aí eu contei uma história linda pra minha mãe. Fiz 3 estrelas na nuca. Uhum. E aí eu falei que era ela, o pai e a minha irmã. E ela acreditou. Ela comprou. Bom. Mas as tatuagens, assim, elas fazem realmente parte de mim, assim. Eu não consigo me imaginar mais sem elas. Uhum. Eu entendo que eu fui uma desbravadora Também, né? da tatuagem aqui em Francisco Beltrão e na região mesmo, porque hoje não é tão comum, mas já é um pouco mais fácil da gente encontrar mulheres tatuadas, né? Uhum. Mas a gente está falando de 2023. Sim. A gente falar disso há 15 anos atrás Uhum. Não mudou muito, né? é uma parada meio antiga, assim, né? Uhum. Então, gente, eu já fui exorcizada num ônibus em Curitiba por causa da tatuagem. Exorcizada. Exorcizada talvez seja um termo um pouco pesado, mas eu tava voltando da faculdade e uma senhora parou. Eu tava sentada no ônibus, assim, né? E a senhora parou e colocou a mão em cima de mim e começou a rezar. E eu tenho certeza que foi por causa da tatuagem. Acho que não tem como ser outra coisa, né? Porque, assim, ela tinha a estética dela era de uma pessoa bastante tradicional, sabe? Sim, E aí eu acho que ela, não sei, talvez ela se assustou com aquilo, Aham. porque tem, né, um viés meio satânico, às vezes, com a tatuagem, né? Acho que os mais antigos... Os mais antigos, ela era, assim, e aí isso ficou marcado, Sim. tipo, eu tenho uma história muito engraçada com tatuagem, de receber uma reza. Olha, isso é inédito, essa eu não sabia. Essa é inédita, né? Mas eu amo as tatuagens. Eu amo, não me arrependo de nenhuma. Uhum. Todas. Tu sabe dizer quantas? Não sei. Já foi, né? Não sei, mas eu tenho tenho 2 na pé, não sei. Não dá pra A curiosidade e que justificativa você dá agora para os teus pais? Não tem muito o que fazer. Acho que não precisa mais da justificativa. Não cola mais. Tá tudo certo, ela não precisa mais. Mas, gente, uma coisa engraçada. Agora eu não sou mais, né? Minha irmã fez uma tatuagem muito pequenininha, assim, ó, que mal dá pra ver. Uhum. Mas eu sou a única pessoa tatuada da minha família. Olha só. A única. Mas é legal. Hoje meu pai fala que ele gosta, mas... É só para te agradar. Não, mas quando eu fiz, tadinha, minha mãe chorou. Chorou, Quando eu fiz os laços, ela chorou. Que aí ela pensou assim, meu Deus do céu, não dá mais pra tirar, né? Agora foi. Mas essa parte das tatuagens em relação aos pais é muito isso, né? Como é que é? Essa coisa de ser anti-piercing, anti-tatuagem, anti qualquer coisa que não seja... que não vá atrapalhar o teu futuro profissional, né? Dentro dessa coisa mais fechada. E é um preconceito também com a arte. Mas eu também entendo a responsabilidade que isso carrega e a preocupação que os pais têm. Porque, gente, é uma coisa que não dá pra tirar. É uma coisa que fica permanente. Sim. Ai, tira com laser. Não tira com laser. Algumas cores não saem com laser. A pele fica marcada. Então, assim, precisa mesmo ter uma responsabilidade. E tatuar por saber. cima, fica cada vez maior. Né? Então, E assim, não é uma coisa que se apaga, borracha, um desenho, entende? Então, eu entendo que os pais dão um pouco essa segurada, porque também é o papel deles. Não, até porque tem uma diferença, porque eu fui fazer a minha primeira tatuagem, eu fiz depois dos 30, eu acho. Então, assim, tem uma diferença entre tu fazer uma tatuagem depois de velho, né? Sim. E quando tu ali tá Sim. muito novo e tu, né? Então, tem essa diferença. Sim. Enfim. Mas eu acho que eu tive uma sorte com as minhas tatuagens, assim, porque eu realmente não me arrependo de nenhuma. Que ótimo. Ainda bem. Que ótimo. Que bom. Teu pai já sabe, Érico? Ele sabe. Ele sabe. Você, Luciano, quantas tatuagens você tem? Falando nisso. Nenhuma. Olha aí. Fazer, né? Tá na hora.
Eu não acho, assim, foi uma coisa que nunca me atraiu, mas eu tenho um outro problema. Eu era meio que desenhista. E eu tô sempre revendo traços, assim, artes que eu fiz. Se eu tivesse feito um desenho em mim, enfim, autorizado outra pessoa a fazer, eu ia estar sempre analisando aquilo ali, ia estar sempre infeliz com o negócio. Tipo, não, aqui dá pra melhorar. Sim. Então, eu acho que pra mim não cabe tatuagem. Eu não tenho nada contra, mas não é pra mim. Ainda bem, né? Não é pra mim. Que bom que não tem nada contra, né? Ai, minha canela! Ai, minha canela! Muito bom, muito bom. E voltando para esse papo de internet, Ju, assim, existe uma parte que tu considera negativa nessa exposição? Tem algo assim que é ruim de conduzir no teu trabalho? Eu acho que talvez, eu não diga ruim, mas a parte talvez mais desafiadora é você lidar com as pessoas. Tá. E com a leitura que as pessoas fazem de você. Né? Porque cada um te lê como ele quiser, né? Baseado nas experiências e na vivência que aquela pessoa tem. Sim. Então eu vejo que às vezes eu não sou bem lida por algumas pessoas. Tá. Mas isso também Não te inibe. Não me inibe, porque se eu parar pra me preocupar com isso, eu simplesmente não saio de dentro da minha casa. Sim. Sabe? Então eu sempre tive muita coragem de enfrentar. Ótimo. De enfrentar os olhares tortos, digamos assim, sabe? A internet deu voz também para aquele cara que não tem expressividade nenhuma. E aí ele se encontra criticando os outros, né? Então você falou, por algumas pessoas talvez eu não seja bem lida, mas nem o texto é bem lido na internet, né? Eu vejo isso, a gente compartilha nas redes sociais notícias do jornal, o pessoal lê só o título, você acha no direito de fazer julgamento sem ler o texto. Sim. E às vezes a coisa é muito óbvia porque não existe problema nenhum. A informação está bem coerente ali, Tá fica aquele certo. negócio assim, o jornal não tem o que publicar mesmo, não sei o quê. E quando você vai ver, você vê, mas como que se não é bom, por que essa pessoa está comentando? Por que ela não segue a vida dela simplesmente? Não tinha coisa melhor para publicar? Como se fosse a única coisa que a gente publica. Um post, quando você publica 30. O jornal às vezes publica 20, 30 notícias por dia nas redes sociais. E a pessoa vai lá, pega um que ela não gostou e vai lá e escreve, não tem o que publicar mesmo, Mas, estagiário não sei o quê. É aquela velha história, né? Ninguém vai te elogiar pelo que você faz. Vão te criticar pelo que você não faz. Pois é. Então, assim, você pode fazer 50 coisas boas. Você fez uma, talvez não tão boa, é ali que a galera vai cair. E a internet tem isso, de dar voz para a pessoa que se esconde atrás do celular. Exatamente. Então o problema não é você, não é o que você fez, não é o que você escreveu, não é o que você publicou. É ela o problema, ela, né? a pessoa. E ela está infeliz e ela precisa reclamar de alguma coisa, precisa mostrar, eu existo também. Só que o ódio gera ódio, né? É melhor e não aí, responder. Outra reação mas em cadeia. aí desencadeia uma reação de outras pessoas potencializando aquilo. Sim, sim. Legitima, né? maluco. Legitima. E é interessante que mesmo tu mostrando bastante, mesmo assim as pessoas ainda conseguem fazer uma interpretação errada, né? Sim. Impressionante como a elasticidade de interpretação do ser humano é muito grande, né? Exatamente. Então, assim, tá tudo dado, tá tudo ali, tá? É um texto que tá ali escrito, eu tô mostrando a tua vida, um produto, enfim, o que for, e a pessoa mesmo assim ainda consegue fazer uma leitura errada. Mas eu vejo que as pessoas, elas estão muito imediatistas. Isso, muito. Absurdamente. Absurdamente. E elas têm preguiça de tudo. Elas têm preguiça de tudo. Elas têm preguiça de ler uma legenda de uma foto que está no Instagram de 3 linhas. Elas não leem. Elas não vão abrir a matéria para ler. Elas vão simplesmente ler o texto, a chamada e quebrar de comentário. Elas não estão dispostas a, por exemplo, mudar o seu lifestyle de vida e buscar uma vida mais saudável, porque ela quer o resultado. Sim. Imediatismo. O imediatismo. Assim, ninguém está disposto a pagar o preço do caminho. Todo mundo quer o valor da chegada. Exatamente. E isso está cada vez pior, né, Ju?
E vai Isso cada piorar vez vai ainda, piorar. Érico. Vai piorar, porque é muito difícil a gente conseguir voltar disso, sabe? Eu sinto que os valores das pessoas estão muito invertidos. É. Quando tu fala para uma pessoa assim, olha, mas talvez, foca aqui no começo, né? Olha, tem que ver. Não, eu já quero estar na Sim. pole position ali, né? Eu já quero estar... As Boa. pessoas não querem começar do início. É por isso que esses posts, né, essas publicações do tipo barriga tanquinho rápido, não sei o quê, em um mês, em uma semana, não sei. Gente, Nossa, a isso pessoa... atrai tantos olhares, né? Pô, a pessoa acredita no chá seca a barriga. As pessoas acreditam... Aí que tá, e voltamos para isso, né? Como é fácil encantar hoje, né? Porque, não, cura a depressão com 6 sessões. Puxa vida, né? É por isso que tem tanto charlatanismo em todas as Todas as áreas. áreas. Em Sim, todas sim. as Todas as áreas. É E a impressionante. maioria das pessoas, Érico, elas gostam de ser enganadas, porque elas gostam de viver na ilusão. Exatamente. Porque a ilusão, ela gera essa sensação de movimento. Sim. Parece que tu tá fazendo alguma coisa. Porque Quando você na se verdade, né? E tu deveria estar em movimento naquilo que de fato vai fazer com que tu chegue no teu objetivo. Mas às vezes parece até um certo receio, né? De poder mergulhar no processo, né? Só que Porque o processo não é fazer fácil, o né? movimento dói também, né? Sim, que é o sair da zona de conforto. E exige Isso comprometimento, né? Não, Acho e o que conforto é gostoso, né? para todos. Muito bom. É quentinho. Não, mas toda mudança real, toda construção real exige comprometimento, né? E mesmo com comprometimento, as coisas podem não sair tal qual o roteiro imaginado, né? Agora, imagina 100, querendo sempre solução mágica. Aí acaba virando sempre uma decepção, né? Porque você vai em busca daquele milagre ali do chá seca a barriga e ele não vem. Mas ela, em vez de aprender, ela vai buscar outro milagre. Sim. Mas a gente falou aí em mudança de lifestyle. Eu acho que é outra pergunta boa pra gente fazer, né? Pois é. A gente não, foi a Ju que falou, né? Mas a Ju teve a gente vê posts seus mostrando atividades físicas. E como que foi isso? Foi uma sequência ou foi algo que você começou em dado momento por algum motivo especial? Vou ser bem honesto, muitas vezes eu vejo por mim, né? Quando tem um motivo de saúde, tá pegando, opa, academia. A pressão tá alta, vamos lá, né? Vamos pra academia, vamos caminhar. E pra você, como é que foi isso? O que despertou aí o seu comprometimento maior com a atividade física? Eu sempre fui muito envolvida, né, com esporte, assim. Desde muito nova, sempre fiz alguma coisa, mas nunca desempenhava a função de verdade. E aí eu sempre tive, assim, falando de mulheres, né? A gente vive muito numa guerra de peso, enfim, efeito sanfona. Então, eu sempre fui uma menina no colegial sempre muito grande. Sempre tive um pouco de sobrepeso e tal. Então, eu fui me desenvolvendo como uma mulher grande. E aí, 2019, eu tive um pico de estresse, assim, de vida muito grande. E eu pensei, não, calma, preciso me reorganizar. Porque aí uma coisa chama a outra, né? O psicológico não tá bem, aí a ansiedade, a bebida e comida, e vira uma bola de neve, Sim, isso, e os vai, prazeres vai. rápidos, né? Porque é o quentinho, né? É o quentinho. É o quentinho. E eu pensei, não, preciso organizar isso. Final de 2019. Começo de março ali, rolou a Expobel. E logo depois da Expobel, fechou tudo por causa da pandemia, né? Sim. Já tava um caos. E pra mim, foi a minha virada de chave, porque com tudo fechado, eu comecei a ir correr na rua, à noite, sozinha. Assim, era o meu momento de poder respirar e sair, enfim, naquele caos mundial que tava. Era terapêutico. É ainda muito terapêutico pra mim. E aí foi. Comecei a correr. E eu comecei a me encontrar nisso. E aí, depois eu descobri que eu gosto muito do movimento. Então, assim, hoje eu corro muito amadoramente, mas, assim, é a minha terapia. Eu coloco o meu fonezinho de ouvido, vou, vejo o pôr do sol, vejo o movimento das pessoas. Eu adoro o correr na rua. E aí, essa minha mudança de lifestyle foi porque hoje eu me sinto uma pessoa muito melhor, sendo ativa, de exercício físico. Na minha questão de saúde, eu não tinha nenhum problema crônico de saúde, mas hoje eu sou uma pessoa muito mais saudável. Certo. E quero viver 150 anos, né, gente? Então, acho que o caminho é esse, assim. Não, né?
Mas você participa de alguma corrida dessas oficiais ou não? Não. A tua irmã participa, A né? minha irmã, sim. Minha irmã fez uma meia maratona, Quem foi muito especial quem pra ela. contagiou quem aí? Eu contagiei ela. E ela levou mais a sério, então ela levou para um aspecto mais profissional já. É que eu não gosto muito da questão da competição. Por exemplo, assim, da corrida, sabe? Eu curto muito a vibe terapêutica pra mim, sabe? Então eu não faço, já fiz assessoria de corrida, hoje eu não faço mais, não sigo planilha, eu sigo o meu coração. Então assim, tem dias que eu saio pra correr 5 quilômetros, eu tô tão bem naquele dia que eu faço 10, que eu faço 12. Sábado eu participei de uma corrida, sábado passado, com uma amiga minha, a Sabrina, que é maratonista, a Sá faz maratona internacional. Admiro demais ela e a Sá me incentiva nisso, assim. Tanto que eu só participei daquela prova porque foi ela que me convidou. Legal. Mas eu gosto muito, assim, eu acho que o movimento transforma e a hora que a gente entende que a mudança de chave, de qualidade de vida, precisa depender da gente, o nosso lifestyle precisa acompanhar também. E aí é uma coisa que eu divido muito com as meninas, assim, eu incentivo muito elas a se alimentarem bem. Não viver de dieta. Sim. Não contar caloria. Tanto que o meu Instagram nem tem muito esse viés fitness, né? Tem porque, assim, é a minha vida. Sim. Eu treino todos os dias, eu me alimento bem, eu gosto de cozinhar. Mas, de maneira alguma, eu deixo de tomar o meu vinho, que eu adoro, sabe? Eu vou pontuando e eu falo muito dessa questão do equilíbrio. Sim. Porque precisa ter. Tudo que é exagerado demais ou restrito demais faz mal. Tudo. É que é isso, tu pode ter uma vida assim, muito saudável, comendo também coisas que tu gosta. Não precisa ser essa, então nunca mais vou comer o docinho, por exemplo. Não, de vez em quando aí... É o que eu sempre falo para as meninas, a conta tem que fechar. E você tem que estar disposta a percorrer o caminho. Sim. Então é um caminho que tu indica. Com toda certeza, gente, pelo amor de Deus. Totalmente. Vale demais. Vamos lá então, né? Vamos. Amanhã é dia de corrida, hein? Os dois no parque comigo cedinho. Ai. O Érico, ele já garantiu que vai, Ju. Tu tem que dar banho no teu peixe? Pode levar ele no parque, né? Deixa ele lá. Pode levar ele no parque, se a desculpa é essa. Não, mas é que, de fato, essa virada de chave da vida mais saudável, ela não é fácil, né? Não, ela não é. É uma escolha diária. Porque tu tem essa coisa, como eu falei antes, dos prazeres fáceis, né? Porque tu, uma rotina muito cansativa, é muito trabalho, é muita correria, e de repente tu chega em casa, tu vai pelo fácil, quer pedir uma comida, que é... Então, assim, e o espaço para ti conseguir colocar a atividade física, tu sempre tem as desculpinhas, né? Que, não deu, né? Tal hora não dá, não sei o quê. Porque não é fácil mesmo. Mesmo quando você já tem uma certa disciplina pela atividade física, a tua mente fica te jogando motivos para não fazer. É uma luta diária. Senão, peraí, se eu não vou, esquece isso aí, deixa de lado, senão você não faz. Tem que querer muito, gente. Como tudo na vida, sabe? Tem que querer muito, mas as pessoas, eu sinto que as pessoas, elas também gostam de dificultar o termo de vida saudável. Elas acham que é difícil, e não é difícil. Eu assisti o Thiago da Vida Ativa, Thiago, meu amigo querido, ele falou que você comer uma comida saudável e você comer um hambúrguer é o mesmo tempo. É o mesmo tempo de refeição. Sim. Por que você vai escolher? Você pode escolher comer o fast food. Mas entenda que ele não vai te trazer os benefícios de saúde, de organismo, nutricionais que a outra comida de verdade vai fazer. Então a gente precisa entender até onde compensa. Eu costumo dizer assim, eu conversei com uma amiga minha ontem, eu falei, eu odeio comer uma coisa que a caloria não foi válida. Porque aquela coisa não é boa. Tipo assim, gente, eu quero comer uma coisa gostosa, mas tem que valer a pena. Sim. Senão fica vazio. E até porque o saudável, ele também é saboroso. É demais. Demais, né? Só que a gente compra essa ideia de que, mas então é salada. Não, não é. Tem várias coisas aí que... As pessoas compram a ideia de que dieta é ruim, regime. Gente, regime. Muda essa palavra. Não fala regime. Regime parece que você já tá assim, sofrendo. Tu vai te restringir demais, né? Não e começa aos poucos. É o que eu falo pras meninas no Instagram. Comecem aos poucos. Não precisa dormir uma coisa e acordar outra. Substitua, veja, teste o paladar. Porque cada pessoa tem um paladar diferente. O que você gosta de comer, talvez eu não goste. O que o Luciano prefere, você não vai gostar. Então, assim... As pessoas precisam se conhecer. As pessoas não se conhecem e baseiam os seus gostos nas experiências dos outros. Sabe?
E voltando para a internet, Ju, tu tá ali desde o começo, né? Que tu foi se adaptando no decorrer do tempo. Conforme a internet foi modificando, tu também foi te adaptando, né? Tu sentiu dificuldade em algum momento de fazer essa adaptação? Vamos pensar assim, de repente era o blog foi pro Instagram, né? Ou daqui a pouco um TikTok, eu não sei. Como é para ti as adaptações conforme a internet vai mudando? Eu confesso que eu fui um pouco resistente. Confesso que eu sou um pouco resistente às mudanças da plataforma. Uhum. Eu entendo que as plataformas elas têm uma vida útil já meio pré-determinada. Sim. Né? E elas vão se renovando. Uhum. Então, por exemplo, se hoje eu precisar voltar a escrever para o blog e voltar a ter um site, eu vou adorar. Uhum. Uhum. Sabe? Sim. Mas eu vejo que elas vão se modificando muito, né? O Instagram hoje é uma plataforma que já não é mais tão bem vista, apesar de ser uma plataforma muito consumida pelos brasileiros. Somos, acho que, a segunda ou terceira população que mais consome a plataforma no mundo. Mas aí a gente tem outras, né? O pessoal do meu marketing da marca, as meninas brigam comigo que eu tenho que alimentar o TikTok. Porque a gente criou isso, que TikTok é de adolescente e que só tem dança, e não é. Não é, né? A plataforma é gigante, tem muita coisa legal para consumir de conteúdo, mas eu sigo sendo um pouco resistente, sabe? E aí o Instagram já não me devolve tanto quanto ele me devolvia algum tempo atrás. Eu tenho outras vertentes que eu poderia colocar e eu ainda sigo meio assim, não, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Mas a gente tem dificuldade de abandonar, né? Com o Facebook é assim, né? E com o Instagram, eu acho que ainda vai ser assim, daqui a pouco as pessoas vão ter outra opção, né? Que a gente nem sabe se é só o TikTok. A mesma coisa do Orkut, né, gente? A gente tinha a época de Fotolog, a plataforma nem existe mais, foi desativada. O Orkut também, do Orkut a gente migrou pro Facebook. Sim. E são testes, né? E hoje o Facebook é isso? Tu posta algo no Facebook... Né? É que são públicos diferentes também, né, Érico? Eu entendo que são públicos diferentes. O público que está no TikTok hoje, uma parte pode ser que sim, mas não é o mesmo público que está no Instagram e não é o mesmo público que está no Facebook. Não é. São, assim, idades, né? Uma faixa etária bem distinta e bem diferente. Sim. O Facebook eu tenho a impressão que... Se tu postar alguma coisa de política, dá engajamento. Dá. Né? Porque aí o pessoal briga, né? Dá. Ali vira assim, quando tu vê o negócio... E parece que o povo vive ali, né? Exatamente. Sim. Agora, quando tu vai pro Instagram, já é outra... Mas a sensação que dá é que tá enxugando cada vez mais, né? Porque antes tu tinha texto, tu tinha a foto... Aí, de repente, daqui a pouco é o vídeo um pouco mais longo, daqui a pouco é o vídeo curto, daqui a pouco daqui a pouco é só um... O próprio Instagram é isso. A gente que trabalha, por exemplo, com a entrega, né, do algoritmo, hoje as fotos fixas de feed, elas já nem tem mais entrega de quem te acompanha. Os não vídeos aparece, curtos, é vídeo curto. Só que isso são atualizações que a própria plataforma faz também. Sim. Imagina quando o Instagram... começou, né, a ser usado, a gente usava o próprio filtro de dentro do Instagram. Sim. Né? Foi uma plataforma feita para você compartilhar momentos instantâneos da sua vida. E olha o que virou hoje. Virou uma plataforma gigante que as pessoas vendem o tempo todo, que compartilham a sua vida, que criam esses canais de compartilhamento de informação. Ele fugiu totalmente. Ele começou aqui e está aqui. Foi se transformando. Foi se transformando, exatamente. Não, é impressionante. A gente sente as resistências, né? Não tem jeito, Vocês não pensam como que vai ser daqui, 10 anos? Eu me assusto um pouco. Eu também me assusto. Se eu parar pra, o que vai acontecer daqui a 10 anos? É muito interessante isso de que um outro ponto que tem uma mudança muito grande, que é assim, uma vez que tu quisesse ver um filme, tu tinha que ir até a locadora. Mas a locadora tinha todos os filmes, né? Hoje não. Hoje, se eu vou indicar... Aconteceu ontem. Eu fui indicar um filme para uma pessoa e... qual é o streaming que tu tem? Né? Eu tenho Netflix. Então não tem. Não né? tem. E aí como é que tu faz para ver o filme? Né? Então, assim, aí essa coisa de que tu vai ter que assinar todos, como é que é? Então, restringe demais. Agora, se eu dissesse, tem que ver tal filme, e tivesse a locadora, ia ter a locadora, o filme estaria lá, né? Então, assim,
Sempre tem aí os ônus e os bônus Sim. Mas a gente é resistente. Eu gostava muito da locadora. Era um momento legal, né? É, né? Sim, era um passeio. Era um Era um passeio, programa, né? né? Você saía pra ir na locadora pegar o filme e já aproveitava pra fazer outra coisa. E quando você queria assistir o que era lançamento e tinha que reservar. Reservar o filme, né? Porque tava tudo locado. Tu tinha que esperar. reservar, né? Agora não, Foi né? mudando, Agora enfim. foi Mas mu- é a gente, né? Acho que a idade também vai tirando um pouco da curiosidade da gente. Uhum. Então, acho que a nossa resistência às mudanças de plataforma se deve um pouco a isso. Parece que a gente vai ficando mais acomodado também com a idade. Uhum. Se a gente tivesse lá 16, 17, 15 anos, o que ia aparecer se a gente ia tentar descobrir, opa, como é que funciona isso aqui? Uhum. E hoje não, né? Você tá mais confortável naquela plataforma que você já domina. Isso, Isso também é tem verdade, isso. é Também verdade, tem isso. é. Mas essa necessidade de ter todos, é complicado. Sai Não, carinho, te né? te demanda, né, um tempo absurdo também. Uhum. Eu vou assinar todos os canais, vou estar presente em todas as Sim. plataformas. E o tempo que a gente perde escolhendo, né? Porque tu fica ali. Tem algum desses stand-up comedies aí que o cara fala assim: eu chego em casa e fico assistindo Netflix. Não, mas eu assisto Netflix mesmo, não é filme, porque eu fico ali passando de filme pra filme. Gente, já aconteceu de eu cansar de procurar nada e me vou atrair. fazer outra coisa. Exato. Chega, Quando você vê, cansei. passou 15, 20 minutos e você não escolheu nada, né? Não, é impressionante. Isso é mesmo. também é o mal de ter opção, né? No passado você Exato. assistia o que aparecia na TV. Eu falo que eu acho, pra mim é muito difícil essa hora da opção. Porque eu vou encomendar um hambúrguer e eu começo a ler assim, e, meu Deus, aí tem 20 hambúrgueres Sim. diferentes que eu fico assim, Eu sou meio indecisa pra escolher coisas também. não, eu tenho muita dificuldade Sou. nisso, assim. E essa questão do aumento de opções é muito forte pra tudo, né? Pra tudo. E tudo tu tem antes eu tinha, sei lá, duas opções. Era mais fácil, né? Mas é que a gente deveria também ter melhorado, né? E ter conseguido ser mais decisivo. E essa parte é difícil, né? Eu Essa sou muito parte decidida pra algumas coisas, mas pra outras, assim, eu fico muito na indecisão. Eu vou te falar que pra coisas grandes não é difícil pra eu tomar uma decisão, né? É isso que eu quero, eu vou. Agora, coisas que são mais simples do dia a dia, assim, qual é o sabor da pizza? Não sei. Escolhe pra Não, mim. eu sou bem decidido nisso. Eu sei exatamente qual é o hambúrguer que eu gosto e qual é a pizza que eu gosto. Só que a gente acaba repetindo daí, né? Eu sempre... Aí pede sempre a mesma, né? Na frente do meu prédio tem uma hamburgueria ali e ele... E aí, tu não quer experimentar outro? Eu falei, Não. vai não. Não quero. Isso acontece. Ju, vamos fazer... Não, quero esse aqui. É esse aqui. Estou aí. Isso aí, vamos pra bundinha da Eu Cuca? acho que vamos pra bundinha da Cuca, é então. que enfim, né, gente? Tô com fome. Não aguentava mais Só falar porque com eu sou vocês. fitness, não quer dizer que eu não vou comer essa cuca. Exatamente. Mas, Ju, a gente costuma finalizar, né, o podcast sempre com uma pergunta. Que é sempre a mesma. Que é sempre a mesma. Se tu já ouviu alguns episódios, tu já sabe qual é a pergunta. Mas se tu pudesse voltar e conversar com a Ju, que estava lá prestes a iniciar uma faculdade, fazendo a primeira tatuagem, o que tu diria para ela? Que dica, que recado tu daria para ela? Ai, gente, que forte, né? Essa pergunta forte. é lá no fundinho, né? Uhum. Eu acho que eu diria pra ela acreditar muito nela. Eu acho que o caminho não vai ser fácil, mas que ela tem muita capacidade. Eu diria pra ela acreditar muito nela. Eu acho que é a maior força que a gente pode ter, assim, eu acho que é a gente acreditar em si mesmo, sabe? Pra tudo. Exatamente. Pra tudo mesmo, assim, de qualquer coisa que você for fazer. Tipo, acreditar. Confia em ti, né? Confia. Confia que vai dar certo. Confia, faça com amor, se dedique que vai dar certo. Não vai ser fácil. Não é. Mas vamos pensar assim, vale a né, Ju? pena. Muito de todo esse trabalho pioneiro que tu fez, isso deve uma característica que fica muito clara em ti, que é a tua curiosidade, né? Tu é Sim. curiosa, tu vai atrás, né? Tudo isso que tu fala de inicialmente criando os teus looks, porque simplesmente não chegava aqui, Sim. né? Até um momento em que, de fato, tu tem a tua marca, a partir da tua criatividade, a partir da tua curiosidade. Então, é uma marca... Eu diria que curiosidade é uma marca registrada Mas, também. hein? inclusive, é acreditar em si mesmo, né? Porque para se expor, você precisa acreditar. É, Quem aham. duvida de si mesmo não se expõe. eu não acho se que a gente lança em nada. precisa saber muito bem quem a gente é. Apesar de que a gente se descobre a cada dia também. Sim. Né? A gente nunca para de se conhecer. Né? Mas eu acho que a gente precisa ter muita segurança de quem somos. Isso. Porque, tem muita gente que vive de personagem, né? E não se sustenta. Então, a gente precisa realmente ser de verdade e defender o que acredita e Sim. acreditar em si.
E esse é um ponto muito importante do próprio Cuca com Salame, né? Porque nós aqui, a ideia é simplesmente ser nós mesmos nessa conversa. E que quem a gente convida para estar aqui, a mesma coisa, né? A pessoa tem que vir e falar quem ela é, trazer isso que é da verdade dela, de quem ela é, enfim. Diz que procura fazer uma conversa com recheio, mas sem casca. Né? Que as pessoas possam se mostrar de fato. Né? Então essa é a busca. Quando a gente consegue isso, consideramos que foi proveitoso. Obtivemos sucesso. Gente, é muito legal esse projeto de vocês, inclusive. Obrigado. Parabéns. Valeu, muito legal estar aqui, de verdade. Que bom. Nós que agradecemos muito Exatamente. a tua presença. Muito gratos. Que episódio legal, que bacana, né? Muito gratos. É muito bom quando o episódio simplesmente ele flui, assim, é um bate-papo mesmo. Deixa a gente aqui né? que vamos ficar 5 horas vai longe, né? Vai longe. Vai. Isso que a gente teve que forçar a barra para começar de verdade, né? Não parava de surgir assunto. Até a gente dar o start aqui, deu É, uma meia horinha para mais, porque né? senão não começa nunca. É verdade. Mas é isso aí. Chegamos ao nosso final, então. Finalzinho, Ju, bom dia muito da obrigado Cuca. mesmo. Gente, obrigada de verdade. Amei estar aqui com vocês. Que bom. Sucesso nesse projeto de vocês, que vocês alcancem novos voos, Obrigado. que seja reconhecido da forma que merece mesmo e muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigado Muito pela obrigado. presença, Ju. Isso aí.